missing you so much. You turn on my imagination, though you're far away, and in my fantasy. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um programa do canal Nós Universo. E começamos cedo essa semana, não? Na segunda-feira aqui eu estou aproveitando para gravar essa mensagem para vocês. E para discutir um pouquinho também, porque semana passada nós postamos a entrevista com a doutora Cláudia Albers, e a gente sentiu que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade de entender exatamente sobre o que ela estava falando, né, quais eram as teorias dela, esse tipo de coisa. Então, para poder ficar interessante e bem esclarecido a vocês, eu resolvi gravar esse programa para tentar fazer uma interpretação do que a doutora tentou expressar naquele dia, e deixando vocês bem esclarecidos sobre o ponto de vista dela. E a primeira coisa que eu sou obrigado a colocar, até porque foi uma das coisas mais polêmicas dentro das quais ela disse durante a entrevista, está relacionada à teoria da gravidade, segundo ela, né? A doutora Albers é uma PhD em física, como vocês sabem, mas também é uma pessoa muito polêmica, e é polêmica justamente por causa disso, por causa dessa distorção da conceituada ou da mais clássica teoria da gravidade, relacionada à força da gravidade, e que ela e mais umas 3, 4 personalidades do mundo científico também insistem em dizer que não funciona exatamente daquele jeito. Segundo a doutora Cláudia, tudo está relacionado à absorção de energia, e que as partículas, de um modo geral, partículas essas diversas, desde prótons, elétrons, nêutrons, até outros tipos de partícula de matéria, absorvem a energia, e isso faz com que a força da gravidade, por exemplo, atue sobre ou entre corpos celestes de maneira diferente. Ela até citou como exemplo o fato de que, por exemplo, se dois corpos celestes se aproximassem, não haveria o choque de imediato, porque na medida em que as atmosferas se tocassem, haveria uma espécie de repulsão, porque, em tese, as atmosferas teriam polaridades diferentes, ou melhor dizendo, iguais, e nesse caso elas se repeliriam. Magnetismo puro, então, não seria nem o caso da gravidade. É por isso que essas teorias são um pouco mais confusas. O fato que eu posso destacar para justificar um pouco, não justificar a favor da doutora, nesse ponto eu vou discordar dela, porque na realidade, se houvesse essa funcionalidade entre as atmosferas e a questão da polaridade expulsando ou repelindo ou afastando corpos celestes, não haveriam, na verdade, nenhum tipo de colisão no espaço. E na realidade, a nossa Lua mesmo foi no passado mais distante um alvo muito fácil de outros corpos celestes que acabaram fazendo aquele monte de crateras na Lua. Marte, por exemplo, que está desprovido de uma atmosfera mais densa, esse tipo de coisa, porque também passou por inversão de polos há quase 4 bilhões de anos atrás, hoje tem uma atmosfera bastante pobre, também vira e mexe, é abalroado por outros corpos celestes. Então, essa questão da gravidade colocada pela doutora é um pouquinho, na minha opinião, um pouquinho difusa, pode ter uma outra noção que a gente precise ter das coisas, que esteja no meio da teoria dela e que possa ser realmente aproveitado para a teoria clássica da gravidade. Mas nesse caso em especial, eu acho que ainda não é o caso, tá? Eu acho que ainda a gente não chegou, ela não explicou, ela não convenceu muito nesse aspecto. Eu queria aqui deixar bem claro que eu admiro a doutora Cláudia Albers como profissional, como pessoa. Eu não estou aqui discordando por discordar. Eu fui treinado numa outra visão, e essa visão ainda me satisfaz no que diz respeito a explicar os fenômenos que a gente tem tido a oportunidade de ver. Então, por enquanto, a minha opinião é essa, vocês fiquem com a opinião que vocês quiserem, vocês são livres para pensar, por favor. A outra questão colocada pela doutora é sobre o Nibiru, mas o Nibiru, que segundo ela,
não está sozinho, vem na forma de sistema. Esse sistema, segundo ela, está bem próximo, é um sistema composto por um planeta maiorzinho um pouco e mais 7 planetas ao redor desse planeta maior um pouco. Eu digo para vocês que pode até ser. A doutora, inclusive, fala assim, olha, eu não chamo de Nibiru, eu chamo de planeta X, etc. A grande verdade é que, vejam que até a doutora Cláudia Albers, que hoje, atualmente, mora nos Estados Unidos, mas que já transitou pela Europa, viveu na África do Sul, ou seja, teve contato com astrônomos, com outros físicos, que é bem a área dela, veja que ela mesma não conseguiu delinear ainda o que é exatamente. E para dizer a verdade, os planetas não andam com uma plaquinha dizendo, olha, esse aqui eu sou o Nibiru, esse aqui eu sou o Nêmesis, eu sou não sei quem. É difícil, a não ser pelas características que você só consegue definir melhor quando esse corpo está mais próximo do sistema e que você consegue ter uma imagem espectral, você consegue ver ele realmente por completo, que você consegue identificar quem é ele. E lembrando que há 3.600 anos atrás, onde outras anomalias no planeta foram detectadas, e a gente acredita, como eu já disse isso várias vezes, que isso foi provocado pela passagem de um planeta, ou que seja, de um sistema, isso está se repetindo novamente agora. A doutora Albers acha que esse sistema que está chegando não é o Nibiru cercado de mais 7 planetas. É um outro sistema, que é um sistema novo. Mas eu digo para vocês, infelizmente também discordando da doutora um pouco, que não tem nem como ela ou qualquer outra pessoa saber se esse sistema já esteve ou não esteve aqui. Por isso mesmo, pessoal, eu tenho sempre puxado nos últimos programas, eu tenho repetidamente, de forma repetida, feito isso, chamar a atenção de vocês para aquilo que a gente tem de concreto nas mãos, que recordem comigo, de fato, há um corpo celeste gigantesco se aproximando do nosso sistema solar. Como é que a gente sabe disso? É porque uma série de alterações no próprio sistema, no sistema, quando eu falo, Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno, Urano e etc., Terra, todos eles estão passando por alterações, seja nas suas elípticas, ou seja, nos seus trajetos orbitais, seja de inclinações, enfim, existe um corpo celeste gigantesco com uma força gravitacional monstruosa alterando isso há algum tempo já, tá? Essa é uma coisa. A segunda coisa é que, a olhos vistos, tudo que cerca o assunto inversão de polos carece de uma explicação, e quando você busca as explicações possíveis através da física e da geofísica, você fica ainda sem respostas. Os teóricos, não da conspiração, mas os teóricos da física, por exemplo, alguns já concordam que até mesmo o processo de inversão dos polos pode ser um efeito causado pela aproximação desse corpo celeste gigantesco aí. Então, eu quero dizer para vocês que o nosso processo de inversão deve se concluir com a aproximação final, ou seja, quando o objeto estiver mais nas cercanias, mais próximo, dentro praticamente, do sistema solar. E para mim, isso fecha a questão, porque, como vocês sabem, como eu estava falando, tenho repetido isso em todos os programas, o que parece que está pegando mais aqui, além de toda a mudança na geofísica e no clima do planeta, existe também uma coisa que nos preocupa demais, que isso está visível, está ao alcance de todos, que é o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas está completamente fora do normal. Para ser muito honesto com vocês, discutindo com colegas aqui, a gente tinha uma estimativa de que as coisas que a gente está começando a ver hoje, elas só aconteceriam daqui uns 10 meses, 11 meses, mas elas já são visíveis agora. As pessoas estão se confrontando ou se defrontando pelos motivos mais fúteis e irrelevantes possíveis. Mas tem causas sociais, ou falta de dinheiro, isso eu até concordo que esses fatores, eles alimentam esse comportamento. Mas veja,
O ser humano sempre teve, desde quando ele começou a ser observado, e essa observação passou a ser anotada, sempre teve um equilíbrio bastante razoável na sua forma de ser. Teve momentos de selvageria, com certeza, as guerras são os absurdos, o irmão matando irmão, enfim, mas houve um momento em que a gente começou a entrar num certo equilíbrio. Esse equilíbrio praticamente hoje desapareceu. As pessoas já não usam mais esse equilíbrio para absolutamente nada. Elas não têm mais controle sobre si mesmas. Esse é o ponto. E isso se deve principalmente à penetração exacerbada do Sol na nossa atmosfera. Ou seja, está entrando muita eletricidade e essa eletricidade está sendo destrutiva, porque está modificando os circuitos cerebrais e o nosso comportamento, os nossos pontos de equilíbrio já se perderam, né? A gente perdeu todas essas referências e a gente não consegue mais controlar isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, para até fechar já o programa, é que realmente ninguém sabe o nome do corpo que está chegando aí. A gente chamou de Nibili e vai continuar chamando porque eu particularmente já disse a vocês que acredito que seja o mesmo corpo que causou extremas mudanças há 3.600 anos atrás, coincidindo inclusive com o desaparecimento de algumas civilizações no mar Mediterrâneo, por conta das alterações que causou no planeta. Então eu quero dizer para vocês que a partir desse momento o canal Nós Universo vai se dedicar mais àquilo que realmente importa, que é a observação do comportamento humano, trazendo sempre alguma coisa que possa ajudar a contornar essa situação, a aliviar essa falta de controle, e também vai trazer de uma maneira um pouco mais sutil informações na medida que nós formos tendo da aproximação do astro e tentando fazer uma projeção das consequências em relação a isso. Sempre, a gente vai continuar com isso sempre de alguma maneira. Talvez a gente mude um pouco a forma de publicar isso para vocês. O aplicativo do IMES está quase pronto. E quando ele estiver pronto vai ser uma forma muito fácil de passar para vocês informações em tempo real e vocês vão receber isso no celular. Vai depender mais do programa. Até acredito que seja a forma mais fácil até de fazer isso para vocês. Mas as questões ligadas ao comportamento vocês vão continuar vendo aqui no canal Nós Universo, e a gente vai procurar sempre trazer instruções que possam ser úteis a vocês de alguma maneira, tá certo? Para não esticar muito a conversa, eu acho que é mais ou menos por aí. Se ficou mais alguma dúvida sobre a explanação da doutora Cláudia Albers, ainda que eu não concorde com ela em alguns quesitos, eu quero deixar mais uma vez vocês super à vontade para se manifestarem, tá bom? O importante é que é uma matéria, eu já acho fantástico o fato de vocês comentarem. Cada vez que aparece um comentário, acho que na última postagem foram mais de 1000, eu acho sensacional, porque esse era o objetivo do programa, fazer as pessoas pensarem, abrirem, fazer com que as pessoas realmente parassem para pensar nessa coisa que ninguém, né, a gente vivia a despeito da situação lá fora, lá no espaço, e isso já está acontecendo. E isso é muito legal. Esse era o objetivo do canal e das nossas mensagens e todos os programas que a gente realizou até hoje. Tá bom? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente deve voltar aí ao longo da semana, ou eu, ou Renata, com mais informações que sejam relevantes a vocês. Tá joia? Uma excelente semana para todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Até mais. Picturing you on me, I'm missing you so much. You turn on my imagination, though you're far away, and in my fantasy